Sicoob Credicopa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. A relevância não é somente para a região aqui, né, de Patos, mas principalmente por estar sendo transmitido aí, né, em redes sociais, é uma relevância de extrema importância para que possam ser transmitidos todos esses conhecimentos aí a respeito, logicamente, de redução de risco e desastre, né? São vários os palestrantes, cada um com várias experiências, né, com um vasto conhecimento nessa área e que, logicamente, eles estão transmitindo ali, né, essas experiências, esses conhecimentos e, claro, a plateia que está também uma plateia seleta que, logicamente, está desenvolvido para essa área também, né? Tanto nos municípios esses, não somente como Patos de Minas, mas vizinhos aqui, e outros municípios também de Minas Gerais e até de outras regiões do nosso país. A gente tem observado, comandante, esse período é muito quente, né, certamente traz chuvas fortes, né, para as cidades, para os municípios, e é preciso ficar atento para que, caso essas chuvas venham, as autoridades elas estejam preparadas, né? Com certeza, né? E é isso tudo que está sendo desenvolvido aqui hoje. E é claro que hoje nós estamos sofrendo aí com esses fenômenos, mas que se você for observar anteriormente sempre sofremos, né? Então por isso mesmo que todos os gestores públicos, né, e aqueles também que executam essas funções devem estar preparados para essas situações, até porque, né, essa situação de risco e desastre, antigamente a gente se tocava muito na questão de resposta e na questão aí de reconstrução. E graças a Deus e graças logicamente a todos aí esses atores se envolverem nessas questões, né, estamos também trabalhando que é inclusive o melhor na área da prevenção e da mitigação. Logicamente, né, para quê? Para que quando houver o problema, ou seja, quando houver logicamente alguma situação climática, né, com que o problema não seja estendido e com que a resposta, tanto a resposta seja menor, logicamente, né, por o problema ser menor, e claro que com que a recuperação seja mais rápida, entendeu? Evitando principalmente aí vítimas. E não só a questão prática, né? O que está sendo discutido agora, pelo menos do que a gente pode observar, é a questão de recursos também, para que todas as autoridades envolvidas ali, elas estejam alinhadas, né, para atuar nesses desastres, nesses riscos aí e na prevenção. Sim, com certeza. Prática que eu falo é nesse sentido, né? De você saber, inclusive, aonde tem o recurso, como acessá-lo, entendeu? Isso tudo é importante. E, logicamente, conhecer também essas legislações que envolvem todo esse cenário. Então, é o que eu falei anteriormente. É importante, logicamente, todos que estão envolvidos conhecerem essas legislações e colocarem em prática essas legislações. O que a gente tem que pensar é o seguinte: desde que o mundo é mundo, as chuvas sempre existiram, as secas sempre existiram também. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o problema é a chuva. Não, o problema não é a chuva. O problema é a seca. Não, o problema não é a seca, é o clima. Não, o problema que a gente tem que pensar, e aí, logicamente, temos que pensar e prevenir, é justamente que a mão nossa do ser humano, claro que fez ali, construiu as cidades, está sempre construindo, né? Então nós temos que verificar, logicamente, aonde construir, como construir, né? Verificar se aquela localização é de risco, não é. E claro que hoje nós temos melhores tecnologias para isso, então nós temos, logicamente, que aproveitar essas tecnologias e colocá-las em prática. Para quê? Para que, igual eu falei, para que a situação, quando vier a chuva, quando vier a seca, logicamente, os problemas possam ser menores, entendeu? E enfrentados
né? Claro, ter, logicamente, recursos humanos, inclusive técnicos, né, para esse enfrentamento. Esse evento de hoje de suma importância, né, para preparar as autoridades, né, até a população para esses momentos de crise, né, que a gente espera que não tenha esse ano em Patos de Minas, né? Sim, é de suma importância. A Defesa Civil, né, juntamente com os demais órgãos, ela tem essa preocupação e está preparando todos para o evento. Nós nos preparamos para um cenário da pior crise possível. Por quê? Quando você está preparado para um pior cenário, quando vem um a menos, aí você administra com maior facilidade. E é importante que todas as autoridades, todas as instituições, né, sabem o papel que ela poderá estar desempenhando caso ocorra a necessidade de envolver todo nesse cenário. E a população também é de suma importância que ela tenha essa informação para que, desta forma, caso ocorra, né, um desastre hidrológico, onde que o rio vem subir o seu nível ao ponto de transbordar, atingindo ali aqueles moradores que moram na área de inundação, e eles já estejam preparados teoricamente, psicologicamente, para o enfrentamento desta crise. Tem crises que a gente não consegue eliminar, né, do nosso cenário, mas você tem que estar preparado para enfrentar aquela crise. E desta forma, esse trabalho que está sendo feito hoje é com esse objetivo, de torná-los todos preparados, caso ocorra, tenha condições de dar resposta de acordo com o que foi planejado. A gente evoluiu bastante, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Quando a gente fala dessa temática de desastres, infelizmente a maior parte da população só pensa nisso quando o desastre já está acontecendo. Quando acontece o rompimento de barragem, ou então quando acontecem as enchentes, as inundações, ou as consequências da seca. E o que a gente faz, né, além de fortalecer as estruturas dos corpos de bombeiros para que elas estejam mais preparadas para lidar com isso, mais treinamento, mais investimento acadêmico, equipamentos de ponta, é também agora no Congresso a gente fazer as modificações legislativas que tornam as cidades mais seguras. Então é obrigar os gestores municipais a eles fazerem os levantamentos de risco, fazerem os planejamentos de contingência, porque aí quando acontece uma situação como essa, uma chuva forte, uma enchente, a cidade está muito mais preparada, não só os órgãos, mas a própria estrutura da cidade. E a nosso propósito ele é sempre o mesmo, que é o propósito de salvar vidas, seja no Corpo de Bombeiros ou seja lá na Câmara dos Deputados. Você já teve a oportunidade de ingressar com algum PL nesse sentido, fazer alguma revisão da legislação já vigente? Sim, o avanço mais importante que a gente fez, que inclusive já foi sancionado, foi por meio da Frente Parlamentar de Prevenção de Desastres, da qual eu sou fundador, junto com o deputado Gilson Daniel, a gente fez a mudança nos recursos do FUNCAP. O FUNCAP é o Fundo de Calamidades Públicas, é um fundo muito importante para que a gente tenha dinheiro para poder fazer ações de prevenção, de recuperação, de resposta em relação a esses desastres, só que era um fundo que ele não tinha dinheiro. Agora, 5% dos acordos judiciais e extrajudiciais da área ambiental, eles vão ser destinados para esse fundo, para que a gente possa ter recurso para poder empreender todas as ações. Essa é muito importante e a gente ainda tem outros projetos de lei que também já caminharam relacionados à responsabilização das empresas no caso delas terem envolvimento com essa situação de desastre, com rompimento de barragens, vazamento de produtos químicos, para a gente ter bem claro o que elas devem fazer numa situação como essa. Deputado, o objetivo também da sua visita é justamente conhecer Patos de Minas, a nossa região. Dentro das visitas que o senhor já realizou e que ainda vai realizar, o que já dá para se dizer aí de que foi identificado como demanda e dentro desses recursos já dá para prever também que venham para Patos de Minas aí nessa questão dos desastres? Com certeza. Patos de Minas é uma cidade muito próspera e tem uma ótima administração, mas com certeza a gente pode fomentar isso ainda mais. Eu já enviei para cá, com o apoio também do vereador Vitor Porco, recursos para a saúde, sobretudo para atenção primária, para a pessoa ser melhor atendida no posto de saúde, ter mais estrutura. E agora também a gente vai fazer envio de recursos para o Corpo de Bombeiros, para que eles tenham mais estrutura para atuar nessa situação de desastre, e também para a saúde. A gente sabe que aqui, né, a gente é uma cidade que ela é referência para toda a região, é a principal região, é a principal cidade aqui da região, e vem muitas pessoas, não só do próprio município, mas de municípios vizinhos, fazerem atendimentos médicos aqui. Só que a gente ainda não tem a cidade credenciada para todos os tipos de tratamento. Às vezes a pessoa, para fazer um tratamento oncológico ou cardiológico, ela precisa deslocar, às vezes, 300, 400 quilômetros, e a gente sabe que isso é muito problemático, porque desgasta uma pessoa que já está numa situação sensível.
Então, agora, com a expansão da Santa Casa, a gente também vai destinar emenda impositiva de saúde, né, recurso do meu mandato para lá, para que a gente consiga ter mais equipamentos, mais profissionais, e as pessoas elas não tenham que deslocar até outras cidades para poder fazer esse tipo de atendimento. Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tirei de hoje é a importância do planejamento para evitar esse desgaste da população em relação a esses riscos. E hoje em dia, uma das principais pautas que devem ser imprescindíveis é o impacto ambiental em cada área e como preveni-lo. Então, eu achei que foi de suma importância estar aqui hoje, estar participando, estar aprendendo mais com todas as pessoas que tiveram aqui para agregar mesmo ao meu conhecimento. E eu tirei muitos aprendizados em relação, principalmente, à importância desse planejamento.